exemplo da cegueira, do exemplo da garota, que é privada da visão, e ele diz, ele vai mostrando para ela e vai mostrando, e é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra para nós também que essa cegueira, ela pode ser, que é uma cegueira momentânea, vamos dizer assim, que ela passa por essa cegueira quando ela está vivendo aqui no planeta, mas que ela vem, que ela vai obter grandes resultados ali, se ela souber lidar com essa situação, se ela entender a situação e se ela souber lidar com essa situação, se ela souber levar essa vida contemplativa, porque ela deixa de ter uma vida que ela contempla a vida, a luz, e ela tem uma vida que ela contempla o interior dela, que ela contempla a própria vida, a vida própria dela, a vivência dela. E uma prova muito difícil, uma prova muito, aonde há uma grande dificuldade em atravessar, mas que ele nos diz aqui, que se a pessoa souber atravessar esse momento de prova, e ela serve para todas as provas, as palavras dele servem para todas as provas, mas que se nós soubermos atravessar esse momento de prova, esse momento da cegueira, esse momento da prova da cegueira, porque ele estava ali com a menina cega, ele mostra que se nós soubermos atender a essa prova, a esse momento que nós estamos passando, porque é um momento que se passa, você pode recolher os grandes frutos da evolução espiritual. Mas existe como ele mostra aqui, aquele que contempla a prova, aquele que sabe vivenciar a prova, aquele que passa pela prova e tem esses louros da vitória, vamos dizer assim, na prova que ele atravessa. E há aqueles que são os que se revoltam diante da prova. Então, ele diz assim, agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo que me for sentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo enquanto acabo de vos dizer. Porque ele disse para ela, a preleção que ele faz dirigida a ela. E ela estava ali, e eles estavam ali, o médium estava ali, ele estava se comunicando através do médium, e eles evocaram esse espírito para que ele curasse essa garota. E veja que interessante a lição que esse espírito traz. Que ele poderia vir e curar a garota, porque ela poderia ter obtido a cura ali. Mas a lição que ele traz, que foi colocada dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, oportunamente por Allan Kardec, que ele não deixa de colocar tudo que foi colocado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não deixa de ser traga grandes ensinamentos para a nossa vida, para nosso dia a dia, para a nossa conduta diária. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Curadars, Paris, 1863. Então, aí ele vai, a garota obviamente a garota não recebe a cura, mas ela recebe um grande ensinamento, e Allan Kardec oportunamente coloca esse grande ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, e todos nós temos a oportunidade de aprendermos com esse grande ensinamento desse Curadars, desse padre que veio para dar essa comunicação, que veio para fazer essa cura. E aí no item 21 nós temos uma nota, uma nota de Allan Kardec. Quando
uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se lhe buscar na causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, porque que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causada de queda. Talvez tenha sido uma causa de que talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido a expiação, aplicando-se estas palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arranca. Então nós temos mais uma explicação aqui, que não cabe a nós julgar, nem nós que estamos sofrendo as provas, nem tampouco colocarmos frente àqueles que procuram o centro espírita, aqueles que atendem, aqueles que colocam, que nós não podemos dizer: olha, está acontecendo isso com você porque isso aconteceu numa vida passada, ou aconteceu numa vida anterior, ou é consequência de atos dessa vida, ou é consequência de atos anteriores. Nós temos na nossa consciência, nós temos no nosso compromisso, quando nós assumimos, ao voltarmos do plano espiritual para a Terra, nós assumimos compromissos no plano espiritual. Nós trazemos no nosso perispírito algo que nós precisamos depurar, algo que nós precisamos colocar em acordo, deixar o nosso perispírito equilibrado, vamos dizer assim. Os médicos espíritas, eles explicam de uma forma melhor, mas nós podemos deixar de uma forma equilibrada o nosso perispírito, para que haja o quê? Para que haja evolução espiritual. Então aquilo que nós, aquelas feridas, vamos dizer assim, que nós acarretamos no nosso perispírito, elas precisam ser curadas, elas precisam ser tratadas. E esse tratamento é feito através das provas. Mas existe uma questão também, que é a questão de como nós atravessamos essas provas, como nós aceitamos, como nós nos rebelamos. E Emmanuel, ainda tenho mais uns minutos, eu separei uma mensagem do Emmanuel, não está no livro da Esperança, está no outro livro chamado Caminho de Luz, aonde ele traz uma mensagem que chama Nem Todos os Aflitos, que ele chama a nossa atenção sobre as aflições. Então ele diz assim, vale a pena a gente pensar sobre as palavras de Emmanuel, sobre as palavras do Padre, do Cura d'Ars, do Vianney, e as palavras de Allan Kardec, todo o capítulo que foi estudado. Ele diz assim: nem todos os aflitos, mostrando para nós como é a nossa conduta frente às aflições. A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e as conquistas. E é na provação que é aferido à nossa alma o quê? Os valores e as conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impossível, aí ele vai fazendo uma descrição de como nós recebemos e aonde nós encaixamos no nosso comportamento frente a essa prova que vem nos aferir valores e conquistas.
O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço dos companheiros vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos, como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe aprovação, qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir. Se a tempestade purifica a atmosfera, e se o fel, por vezes, é exclusivo medicamento da cura, a aprovação é a porta do acesso ao engrandecimento espiritual. O que vem de acordo com o que fala esse padre na instrução dos Espíritos. A aprovação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos, como diz Jesus aqui, bem-aventurados os aflitos, que ele diz no sermão, Emmanuel faz uma correlação às palavras de Jesus. Por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos, a quem somos todos chamados pela vida comum das lutas de cada dia. Uma bela mensagem de Emmanuel, onde ele nos mostra como nós nos comportamos e como nós nos comportamos frente às provas, como nós vivenciamos essas provas e como nós devemos entender e como nós devemos nos portar. Porque muitas vezes a gente não sabe, o frio vem, mas a gente não sabe qual o cobertor que vai nos cobrir. Da onde vem esse cobertor que vai nos cobrir, que vai nos trazer, que vai nos aquecer, que vai nos trazer o alento, que vai nos trazer a força para continuarmos, que vai nos trazer a oportunidade do trabalho. Porque muitas vezes nos momentos difíceis é que a nossa visão é ampliada. A nossa visão é ampliada e nessa visão ampliada a gente passa a enxergar uma outra oportunidade. Uma oportunidade no trabalho, uma oportunidade na vivência no lar, que muitas vezes é tão complicado. Porque ali dentro do lar nós vamos receber o cobertor muitas vezes, nós vamos receber aquela pessoa que vem oferecer o ombro, que muitas vezes nós não esperávamos, e ali dentro do lar que vem receber aquela. Isso é um exemplo, mas a gente sabe que no momento que acontece a prova, os espíritos imediatamente eles atuam, Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, e atravessarmos as nossas provas com galhardia, com a cabeça erguida, deixando o nosso orgulho, o nosso ego de lado, faz com que obtenhamos no nosso retorno ao plano espiritual a grande chegada na nossa verdadeira vida. Porque muitas vezes nós sabemos exatamente que a nossa verdadeira vida não é aqui. E nós temos obtido inúmeras mensagens dos Espíritos, nas salas de desenvolvimento mediúnico, nas salas de desobsessão, nos livros, nos 400 e tantos livros que o Chico psicografou, nos livros que outros tantos médiuns vêm psicografando, nas mensagens que tantos médiuns recebem nas salas de desenvolvimento mediúnico, nos lembrando
ou a importância de nós, que nós mantenhamos o equilíbrio do nosso espírito, que nós mantenhamos o equilíbrio, que nós não deixemos nos envolver por esse desequilíbrio, que vai nos levando cada vez mais para baixo, e com a dificuldade, com a grande dificuldade de retornarmos daquele baixo que nós entramos lá. E nos lembrando também que nós estamos atravessando as provas, a nossa visão ela pode ser ampliada com essas provas, e nós podemos enxergar o outro, enxergar o próximo, através do trabalho, através do trabalho, através de enxergar o outro, de enxergar o sofrimento do outro, porque nada impede que nós façamos alguma coisa em benefício do outro. E assim podemos entender quando é dada uma moratória, quando a nossa vez ainda, como no caso da garota, não chegou ainda a cura, e mostrando, sobretudo, esses espíritos, que quando eles retornam ao mundo espiritual, que eles têm a visão ampliada, e eles fazem essas comunicações nas salas de desenvolvimento mediúnico, na sala de desobsessão, quando eles ultrapassam a crise, quando eles ultrapassam aquele período em que eles estão, a gente pode observar que esses espíritos eles trazem uma luz para o nosso entendimento. Eles falam, puxa, agora eu tenho a minha visão ampliada e agora eu estou vendo do ponto de vista do plano espiritual como ocorre, o porquê daquilo que eu passei e o que ocorre e como eu devo proceder agora. Como eu devo proceder. E como eu estou colhendo aqui agora essa semente que eu plantei quando eu estava na Terra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma observação, a gente pode fazer. Senão a gente pode, já está na hora de passar para outra parte dos trabalhos.